Então tá, essa aqui é a pilha de quadrinhos, esse programa tem muito pra falar ao longo desse vídeo. Gente, eu vou começar com o que eu acho que dá pra dizer que é o quadrinho mais aguardado no Brasil da linha Absolute, que é o Caçador de Marte. Eu tenho aqui as 6 primeiras edições originais que eu recebi via Comics and Signatures. Esse quadrinho ele teve meio que 2 temporadas lá fora, né? Saiu até a 6 de início, causou um barulho absurdo, e agora está tipo na 8, 9, né? Então tá saindo a segunda metade. Porque, até me corrigindo, originalmente era uma minissérie em 6 partes, e foi tão legal e causou tanto barulho que aí a DC resolveu estender. Então agora tá saindo das edições 7 até a 12, e aí fecha tudo lá fora. Aqui no Brasil, a Panini então vai publicar essa mesma revista, né, em vez de 12 edições, em 6, porque sai de 2 em 2 por aqui. Então, é difícil explicar o que é esse quadrinho, mas eu vou dar o meu melhor. Aqui o Caçador de Marte, ele é uma entidade alienígena que entra no cérebro de um detetive e envolve ele numa master guerra do bem contra o mal, num quadrinho psicodélico muito louco. Tem vezes que tu te sente na pele do detetive porque tu não entende exatamente o que é o Caçador de Marte, como ele se expressa. Já tem vídeo aqui no canal sobre, né? Eu comentei exatamente a primeira edição. E é um vídeo bem legal, tá? Tem toda uma pesquisa até do contexto histórico do Caçador de Marte. Eu comentei também entrevistas com o Dennis Kemp, né? O que é o roteirista, né? Dá pra dizer que o Dennis Kemp é a sensação do momento, assim. Ele é o cara que tá bombando lá fora. A gente vai falar mais sobre ele daqui um pouco. Mas assim, talvez o principal atrativo desse quadrinho seja o Javier Rodrigues. Galera, o desenho desse cara é um absurdo, porque primeiro, ele conecta muito bem com o roteiro e o Javier, ele faz as cores. E é um quadrinho que, como eu falei, tem uma arte que é isso, tu é colocado na cabeça de um ser humano que tá tendo visões alienígenas muito loucas. E tem um ponto, tá? Como eu falei, essa aqui é a edição original dos Estados Unidos. E tem um detalhe aqui que eu não vou soltar spoiler, né? Tá chegando essa semana no Brasil, eu não vou estragar. Mas a Panini conseguiu reproduzir a experiência do que tem aqui na edição original. E ficou legal, sabe? Vocês vão entender quando lerem. Tem um detalhe que... Porque além de ser um gibi psicodélico, ele brinca muito com as possibilidades oferecidas pelas histórias em quadrinhos. Gente, só leia, tá? Leia porque é muito legal. E ao mesmo tempo, toda essa questão do bem contra o mal, né? Eu sinto que tem uma pegada política muito forte, né? O Dennis Kemp está querendo falar alguma coisa sobre a nossa sociedade e é isso. A edição da Panini tem 56 páginas, grampo, o preço promocional da primeira edição é R$19,90. Como eu falei, ela é bimestral, né? Então vão ser 6 edições, né? Acredito que a Panini vai conseguir lançar em tempo, né? Porque lá fora, né, talvez esse gap entre as 2 temporadas, né, como a Panini vai lançar bimestral, acho que não vai ser um problema no Brasil, e não foi divulgado exatamente quem traduziu então o Caçador de Marte. Vamos falar sobre um quadrinho que me traz excelentes lembranças, que é o Projetos Manhattan. Pois então, a Devir, né, editora dessa publicação, já tinha lançado essa série no Brasil em 6 encadernados, e agora eles estão republicando em 2 volumes. E são 2 volumes que compilam 3 TPBs originais por vez, né? Esse quadrinho, ele me traz boas lembranças por conta de um nome aqui da capa, que é o Jonathan Hickman, né? O roteiro do Jonathan Hickman, e os desenhos são do Nick Pitarra. E eu lembro quando o mundo começou a descobrir o Jonathan Hickman, né? Quando ele estava fazendo Os Vingadores na Marvel, e aí ele tinha o East of West, que a Devir também publicou, e também lançava o Projeto Manhattan. E eu comprei os encadernados na época, eu fui acompanhando conforme ia saindo lá fora. E, gente, isso aqui é muito legal. Vamos lá. Pensa que o Projeto Manhattan, sim, aquela iniciativa dos Estados Unidos, da onde surgiu a bomba atômica, não é bem o que a gente está imaginando. O caso é que caras como Oppenheimer e Einstein, aqui no gibi, eles têm preocupações muito maiores do que a bomba atômica. A bomba atômica é um pequeno detalhe. O quadrinho vai botar os caras em contato com o extraterrestre, com outras dimensões, e aí já mistura, né? Porque o quadrinho ele vai, né, cronologicamente na história dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, União Soviética, etc. Então a gente tem o Yuri Gagarin, né? O cara, o primeiro homem, né? A ir parar no espaço. Tem o Kennedy, tem a cadelinha Laika. Cara, é uma loucura e é muito engraçado. Galera, tem um momento nessa publicação que tem uma suruba
inacreditável. É uma situação bizarra, assim. Então, como eu falei, tem humor, tem escatologia, é doideira. Eu só tenho uma má notícia. Lá fora, tá, o Hickman, ele nunca finalizou o Projeto Manhattan. Na verdade, ele lançou, como eu falei, são 6 volumes, né? Os 5 são a série regular e eles lançaram um 6º volume, que é uma minissérie. E a ideia deles, na verdade, né, do Nick e do Jonathan, era seguir a série com essas minisséries focadas em personagens, mas aí eles fizeram uma e o quadrinho parou por aí. Você sabe que eu reli o quadrinho antes de gravar esse programa e, cara, assim, é frustrante não ter final? Claro que é frustrante uma série estar inacabada, mas é muito legal. Tipo, é realmente muito divertido, justamente por essa ideia, né, de a gente viajando pela história dos Estados Unidos. E é legal que o Hickman pega alguns detalhes específicos da história dos Estados Unidos, ou das personalidades que ele usa aqui, na verdade, né, e encaixa dentro do gibi de forma que vira um conceito maluco de ficção científica. Sei lá, o Werder von Braun, que é, para quem não sabe, né, foi um nazista que acabou indo trabalhar, então, nos Estados Unidos, né, no Projeto Manhattan. O Von Braun, aqui, ele tem um braço mecânico. Por quê? Aí, se você pesquisar sobre a vida do cara, você vai entender a piada barra referência. Importante. As cores desse quadrinho são tanto da Chris Petter, né, brasileira, quanto da Jordi Belair, Projetos Manhattan. Então tem 432 páginas, formato brochura, né, com orelhas, aquele formato que eu acho bacana da Devir. A tradução é do Marquito Maia e eu recomendo que depois vocês deem uma olhada na frase da quarta capa, talvez vocês conheçam esse cidadão. Vamos falar então sobre um quadrinho que acabou de chegar por aqui, em capa dura, que faz parte, né, da Biblioteca Michael Moorcock, que é Eric, o campeão eterno do Pipoque Nanquim. Assim, não é um quadrinho de muitas páginas, deixa eu ver aqui na pauta, ele tem 72 páginas e traz 2 adaptações para quadrinhos do Eric. Gente, a quarta capa disso aqui tem Hergé e Alan Moore. Bom, tá, eu acho que todo mundo aqui conhece o Eric de Meu Limoné, né? É basicamente aquele príncipe albino, um herói trágico, vive nesse mundo meio medieval, meio mágico, luta com feiticeiros, se envolve em guerras, etc, etc. Ele nasceu na literatura e o Pipoque Nanquim, né? A editora Pipoque Nanquim tá publicando os livros do Eric e aí ele tem, cara, um monte de adaptação para quadrinhos. Tem aquela versão da Glenar, por exemplo, que a Mitos publica. O próprio Pipoca lançou uma adaptação do P. Craig Russell. Gente, até a DC e a Marvel, por exemplo, fizeram adaptações do Eric. Aí essa edição do Campeão Eterno, ela tem, como eu falei, então 2 histórias. A primeira delas é do James Cawthorne, que, para quem não sabe, foi um dos primeiros ilustradores dos livros do Michael Moorcock. E aí ele foi lá e resolveu fazer um quadrinho, então, do Eric nos anos 70. Aí a outra adaptação, que é o carro-chefe dessa edição, é, do gigante Philippe Druillet, o cara do Lone Sloane, né, um dos nomes mais importantes aí da Metal Hurlant. E, gente, é a primeiríssima adaptação do Eric para quadrinhos lá dos anos 60. A adaptação é do livro A Cidade dos Sonhos, com todo aquele jeito maluco do Philippe Druillet. Sinceramente, estou bem ansioso para dar uma lida. São 72 páginas, capa dura, e a tradução é do Bernardo Santana. Vocês lembram que eu comentei que nós falaríamos mais sobre o Dennis Kemp, né, o cara lá do Caçador de Marte, dos Supremos. Então, a Vertigo, galera, tá voltando. Vocês lembram que eu comentei no 2 Quadrinhos News? Não, foi nesse programa, acho que na semana passada, né? A cada semana nós vamos ver uma nova série da Vertigo saindo, sabe? A DC organizou bonitinho um cronograma e essa capa que vocês estão vendo na tela é do Bleeding Hearts. Aqui o Dennis Kemp se junta com um croata, que é o Stipan Morian, que é o mesmo cara que trabalhou com ele no 20th Century Man. As cores são do Matt Hollingsworth. Galera, sei lá, né? É o Dennis Kemp, eu quero ler. Mas olha a trama, né? Envolve um apocalipse zumbi do ponto de vista dos zumbis. Só que passaram-se muitos anos, tipo, não tem mais nenhum ser humano na Terra, e os zumbis, né, na verdade um zumbi principal, ele começa a ganhar sentimentos, e numa das primeiras páginas é esse personagem descobrindo que ele tem um coração batendo. Para quem não sabe, Bleeding Hearts, a tradução seria coração molenga, ou sentimentaloide. Então a gente vai ver esse zumbi aí ganhando sentimentos. Tem um filme sobre isso, né? Acho que é Meu Namorado é um Zumbi. Eu vi há muitos anos, eu achei uma tosqueira. Mas é o Dennis Kemp. Eu pretendo dar uma chance. Vamos falar sobre relançamento da Marvel? Gente, essa semana, então, lá fora, tá saindo
novamente, o Demolidor do Charlie Soule, com Ron Garney, só que em 3 volumes razoavelmente parrudos, né? Uma fase, tem uns 4, 5 anos, né, que o Charlie Soule ficou escrevendo esse personagem. E é um formato meio formatinho, né? Tipo um DC de bolso que a Marvel chama lá fora de Digest. Vamos lá. O Charlie Soule é um cara competente, mas ele não é um nome gigantesco, assim, do meio dos quadrinhos. Ele tá aí há uns 15, 20 anos fazendo gibi. E eu lembro que quando ele pegou o Demolidor, cara, ele tava substituindo o Mark Waid, sabe? Então era uma fase difícil dele superar. E eu não vou dizer que ele superou. Eu acho que muita gente, assim como eu, na época que ele estava escrevendo, meio que pensou que, uma fase legal, assim. O problema é que o que veio depois dele meio que provou que, na verdade, ele é um ótimo roteirista pro Matt Murdock. Galera, o que foi a fase Zdarsky, que começou muito bem e, de repente, ficou irregular, esquisita e acabou de um jeito estranho. E aí depois né, agora é o Saladin Ahmed, né, a fase que está sendo no Brasil. É um horror, meu Deus, eu não reconheço o Demolidor. Então, pô, a fase do Charlie Soule ela ficou melhor com o tempo. Curiosidade, você sabe que a gente está falando aqui de um roteirista que é o único advogado de verdade a escrever o Demolidor. Sim, o Charlie Soule, né, ele tem aí 2 profissões, né, ele escreve quadrinhos e também advoga. Eu imagino que esse relançamento por parte da Marvel é muito para surfar no hype da próxima temporada do Demolidor, porque a fase de Charlie Soule inspirou tanto a temporada anterior quanto vai inspirar a próxima, né? Aquele uniforme preto, né, do Demônio da Cozinha do Inferno é da fase, né, do Charlie Soule. Lembrando então que são 3 volumes que variam entre, né, todos em formatinho, que variam entre 368 páginas até 440, né? São bem grandinhos. É o Black in Black, o Dark Art e o Death of Daredevil. E a gente termina os destaques da semana falando sobre The Wood Chipper, do Joe Ullman, quadrinista canadense que provavelmente vocês já conhecem por conta do Pai de Mentira, que saiu pela Comic Zone. Na verdade é um autor que já tem outras obras aqui no Brasil. Tem, por exemplo, o Abominável Senhor Seabrook, que saiu pela Quadrinhos na Companhia. Mas vamos lá, esse novo trabalho do Ullman é uma coleção de histórias curtas que falam sobre ansiedade, que na verdade é meio que a temática de tudo que é quadrinho desse autor. São 5 histórias e cada uma trata sobre um aspecto da ansiedade com personagens diferentes. E tudo são questões bem 2020. Então, por exemplo, a primeira aqui do álbum fala sobre um cara que está nervoso porque um colega de trabalho está sempre com a cara enfiada no celular e ele não, sabe, o cara não liga para a própria segurança, tanto que o cara quase perde os dedos ou a mão inteira num desses trituradores de madeira, né, que, por exemplo, aparece na capa. Pois então, considerando aí o mercado de graphic novels, acho que a gente pode chamar esse aí de um dos grandes lançamentos do ano. Rapidinhas, a gente começa com um listão que chega na Panini Point. Galera, tem Justiceiro Missão Fury, que eu tô muito empolgado, eu vou pegar agora, né, tô indo lá na loja buscar a minha edição. Tem Wolverine, edição número 6 da mensal, Superman 5, Fabulosos X-Men, edição número 7, Deadpool volume 6, Os Melhores do Mundo 3, Tex, Juramento de Vingança, Lanterna Verde Dia Mais Claro, volume 2, A Saga do Flash, 16, Batman e Robin, edição número 4 e, para terminar, Panini tem Cavaleiro da Lua, O Punho de Khonshu, volume 1. Não, pera, não é Khonshu, né? Não é Khonshu, que nada, é Khonshu. Aí, para terminar os lançamentos nacionais, tem Cyberpulp Comics com Cowboy Bebop, Supernova Swing, que é um quadrinho baseado no seriado da Netflix, que por sua vez é baseado no anime. Rapidinhas gringas. Primeiro tem Mulher Maravilha Absoluta, edição anual. Cara, vocês sabem que a edição do Batman foi incrível, né? Então a expectativa aí da Mulher Maravilha é bem grande. Pô, tem a última edição dos X-Men da Pete Momoko. Talvez aí o experimento mais ousado por parte da Marvel nos últimos anos, né? Um X-Men versão mangá. Tem as novas séries dos X-Men, tem Ciclope e Deadpool. Cara, sei lá, mas ainda não tô convencido a ler X-Men. E aí para terminar tem um Chupa Estados Unidos que só agora tá lançando uma coleção, o Book of Slaughter, que saiu já tem alguns dias aqui no Brasil pela Devir. Galera, eu sempre esqueço de pedir isso no começo, mas vocês já apertaram o botão do like? Isso ajuda muito. Importante,
vocês entraram nos grupos, tá? Tem o WhatsApp e Telegram, o maior Telegram de quadrinhos do Brasil. É o do Dois Quadrinhos, tem promoção, tem informação, tem... Pô, essa semana lançamos com exclusividade, possivelmente no planeta Terra, a capa do Absolute Batman, edição número 18. Sim, tava lá, em primeira mão. Tá, se tu ficou até o final do vídeo, primeiro, pô, obrigado. Deu muito trabalho, mas ficou bacana, né? Informativo. Então, se puder digitar aqui Marte, tá? Aproveitando aí o assunto Caçador de Marte, digite Marte aqui embaixo, que eu vou ver que tu participou até o final, vou dar um coraçãozinho e, meu, muito obrigado. Valeu.